fora de forma alguma, tá bom? Eu quero que você curve sua cabeça, quero orar por você, depois eu dou os outros recados. Pai, em nome de Jesus, nós queremos nesse momento colocar a nossa vida, Pai amado, em Tuas mãos. Que o Senhor venha desagravar, Pai amado, os nossos ouvidos, abrir o nosso coração, a nossa mente. Oh Espírito de Deus, o Senhor é um Deus que provê, o Senhor é um Deus, Pai amado, que não deixa faltar nada. O Senhor é um Deus, Pai amado, que leva uma direção à sua igreja, e essa direção nos traz a transformação. Hoje, quem ouvir essa palavra, eu tenho certeza que vai voltar para a origem, vai voltar para o original, em nome de Jesus, amém? Primeira pergunta que eu faço hoje é: Deus chegou, mas cadê você? Deus, Ele nunca nos deixa, Deus, Ele nunca nos abandona, mas às vezes a gente faz algumas escolhas que a gente não chega na presença, a gente não está pronto para ouvir a orientação de Deus. Se você pegar a origem desde a criação, e daqui a pouco eu vou falar um pouquinho da criação, desde o original, desde a origem, Deus, Ele sempre quis estar no meio do seu povo, seja no tabernáculo, seja na hora da criação, e inclusive nos dias de hoje. Jesus, Ele foi, mas Ele deixou o Consolador, o Espírito Santo, e a morada do Espírito Santo se chama sua vida. Deus chegou, mas a pergunta é: cadê você? Coloca para mim em Gênesis capítulo 1, versículo 1. Eu quero ler, eu quero que você preste atenção. Eu estou lendo o primeiro capítulo, primeiro versículo, e tem detalhes que às vezes passa despercebido, e a gente não pega essas bênçãos que Deus, Ele derrama sobre a nossa vida. Diz assim: no princípio. Quando foi, gente? Deus criou. Deus não formou. Deus, Ele criou os céus e a... Agora vamos pular um pouquinho, capítulo 2, versículos 7 e 8. Então o Senhor Deus, Ele formou. Versículo 1, Ele criou. Agora no capítulo 2, então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou-lhe sobre a sua narina o fôlego de vida. O ser humano se tornou um ser vivente. O Senhor Deus plantou um jardim no Éden, a leste, e ali pôs o ser humano, mais uma vez reforçando que Ele formou. Pastor, mas quando que eu existo? Meu irmão, antes de tudo, Deus, Ele já tinha te criado. Rogério aqui, ele é marceneiro. Se você pegar um móvel que ele vai fazer, ele não vai criar, ele vai formar. A árvore, por sua vez, ela foi criada. Através da árvore, você pode formar um palco, um móvel, uma cama, um gabinete. Resumindo, às vezes nós estamos pedindo para Deus criar aquilo que Ele já nos entregou, e tudo aquilo que Ele nos entregou, hoje Deus vai dar capacidade, unção, ousadia, visão, para a gente voltar a formar. Sabe qual é o nosso problema? Deus depositou tudo em nós, já está dentro de nós, mas nós desprezamos muitas vezes aquilo que nós não vemos. Levanta suas mãos bem alto, diga aleluia, eu estou vivo, Deus está aqui, e diga bem alto: não despreze nada, porque Deus pode fazer tudo. Não despreze nada. Pastor, estou numa situação difícil, estou sem ninguém, eu estou abandonado, estou me sentindo sozinho, e muitas vezes você está valorizando isso. Não despreze, meu irmão. Deus, Ele pode fazer tudo através da minha vida e da sua vida, porque a terra no início ela sem forma e vazia, mas Deus, Ele criou. Tem situações que eu acredito que nesse mês, que nesse ano, Deus vai criar, feito à sua medida, feito à sua maneira, feito à sua forma, só para te abençoar. José do Egito, ele foi um governador do próprio estado que eu estou falando para você, que é o Egito. Mas me fala um governador antes de José do Egito. Não tinha.
Mas quando Deus ele vê aquele homem que tinha um propósito, aquele homem que tinha um sonho, aquele homem que você não pega em nenhum momento ele reclamando, mas sempre agradecendo, mas sempre representando Deus, sempre sendo um exemplo, meu irmão, de Deus nessa terra, Deus ele cria um cargo só para abençoar o Sé. Se você entender que esse ano é um ano de novidade, meu irmão, mês de novidade, eu não tenho dúvidas que Deus ele pode criar algo só para você ser abençoado. Quem crê, diga eu creio. Volta ao versículo 1 de Gênesis capítulo 1, por gentileza. No princípio Deus criou o céu ou os céus? Pastor, e agora? Confundiu, eu só vejo um céu. Na verdade são 3 céus. Quantos céu? O primeiro é o atmosférico. O que é o atmosférico? Eu vejo um avião, eu vejo um pássaro. Esse é o primeiro céu. O segundo é o astrônomico. Esse astrônomico é aquele que tem a lua, os astros, né? A lua, você vê lá Marte, as estrelas. E existe o terceiro céu. Esse céu, eu não sei você, mas eu quero entrar, que é o Santo do Santo. É o lugar onde Ele está. É o lugar onde o trono do Senhor está. É o lugar onde quem tem a origem, quem tem o original, se guardar a presença, vai estar lá. É onde o seu Deus habita, porque nós cremos assim. Agora, meu irmão, nesse céu que nós conseguimos ver, visualizar, a Latam, a Azul, a Gol, pode te levar. Esse outro céu, que ele passa pela atmosfera, você vai pegar a Lua, Marte, outros planetas, a NASA, Elon Musk, consegue te levar. Agora, esse céu, onde só o seu Deus está, é só Jesus que pode te levar. E no início Ele soprou em você o fôlego de vida. E olha só, Ele soprou não na criação, mas no momento que Ele te formou. E quando Ele te formou, Ele soprou na sua narina o fôlego de vida. E na verdade esse fôlego de vida era Deus nos despertando. Nunca perca o original. Nunca perca esse fôlego. Nunca perca essa sua vida. Porque enquanto você tiver esse fôlego, você tem a minha presença. Sacode as mãos assim e diga: Espírito Santo, me perdoe se um dia eu falhei, se um dia eu errei, mas eu quero sempre a sua presença. Em quantos dias Deus levou para criar, meu irmão, tudo? Quantos? 6 dias. Mas Ele tem poder de construir tudo na hora? Lógico que tem. Se Ele quiser, Ele faz tudo na hora. Mas Ele fez em 6? Olha o que diz a Bíblia em Gênesis 2, versículo 2. Que no 7º dia no 7º dia, Deus já havia concluído o trabalho que realizara. Assim, nesse dia, descansou de todo o seu trabalho. Você sabe o que isso me mostra? Deus ele pode fazer tudo, mas Ele tem prioridades. Sabe qual é o nosso problema? Nós queremos tudo para ontem. Eu quero emagrecer, eu quero ir para academia, eu quero fazer jejum, eu quero ganhar dinheiro, eu quero vencer o mundo, eu quero ser uma pessoa conhecida, eu quero ir para a igreja, eu quero ir para o trabalho, eu quero ir para o inglês. Diga para o seu irmão assim, ó, ufa, cansa, viu? Qual é a sua prioridade? Se você não definir a sua prioridade, você vai viver só cansado. Mas se você definir prioridade, vai ter foco e vai ter alcance. Quem aqui vai ser chamado para alcançar esse ano em nome de Jesus? Dá um glória a Deus. Prioridade. Quando nós falamos do Santo dos Santos, tinha um véu. E o véu ele se rasgou de baixo para cima ou de cima para baixo? Mateus 27, versículo 51. Por gentileza. Naquele momento, o véu do templo rasgou-se em 2 partes. De alto a... Mateus 6, versículo 33. Mas muitos, Mateus, ô Bruninho, me ajuda aí, Bruninho.
Mateus 6:33. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de... E a sua... E todas essas coisas serão... Qual é a sua prioridade? Ele não criou a terra, primeiro ele criou os céus e a terra. O véu se rasgou de alto a... Buscai primeiro o reino de... Agora, qual de verdade tem sido a sua prioridade? Problema no casamento, você se esquece das coisas de Deus. Não vou fazer mais obra não, misericórdia. Agora, meu irmão, será que a sua prioridade é rasa? Problema financeiro, agora não vou para a igreja, estou sem dinheiro. Meu irmão, arruma um jeito. Eu sempre falo, o drogado, ele fica todo dia usando droga, porque para ele é prioridade, ele alcança. Mas muitas vezes qualquer coisa tira a gente do sério, tira a gente da presença, e a gente sai da origem, sai do original. Meu irmão, quando você não tem uma cobertura espiritual, quando você não está enraizado numa igreja, você está vagando por aí, é meio que uma pessoa sem dono. Deus, ele colocou a igreja, estabeleceu a igreja é a noiva de Cristo, e quando ele voltar, ele vai voltar para buscar os verdadeiros adoradores, que adoram o Pai em espírito e em verdade. Ele vai buscar a igreja. As portas do inferno não podem prevalecer. Não é contra o Rafa, não é contra o Vitor, é contra a... Sacode alguém e diga assim: qual é a sua raiz, meu irmão? Qual é a sua raiz? Você está plantado na onde, meu querido? Quem criou tudo? Deus. Olha o detalhe, Gênesis 1 do 11 ao 12. Gênesis capítulo 1 do 11 ao 12. Então Deus disse. Deus, ele falou com quem? Com a terra. Dá uma olhadinha. Alguém já falou com terra aqui já? Pode começar a falar com a terra. Então Deus disse que a terra faça brotar vegetação. Vou voltar. Então Deus disse que a terra faça brotar vegetação. Pastor, eu não entendi, está meio confuso. Deus estava dizendo o seguinte: terra é para você produzir. Por quê? Porque eu já te criei para você produzir. Sacode alguém e diga assim: daqui a pouquinho você vai entender. Agora, Deus falou com a terra sim ou sim? Ele está falando com você agora. É tempo de você produzir. Pastor, mas Deus disse para a terra, para ela produzir. Diga bem alto assim: a palavra, diga, o propósito da palavra não é dialogar, é criar. O primeiro propósito do diálogo não é comunicação. O primeiro propósito é criar. Deus, ele disse: haja luz e houve luz. Ele poderia falar: agora vai crescer agora as gramas, vai crescer a vegetação, mas ele deu ordem específico para aquele que ele criou. Ô terra, é hora de você produzir a vegetação, é hora de nascer a vegetação. Ô terra, você saiu da origem, você saiu do original, e hoje eu estou te dando uma ordem, é para você produzir. Deus chegou, mas cadê você, meu irmão? Deus, ele nunca vai mandar aparecer aquilo que ele já produziu. Deus nunca vai mandar você: ai meu irmão, faz um jeitinho aí, quem sabe vai dar certo. Não, ele já deu ordem para a produção. Já está dentro de você. Às vezes nós queremos todo dia algo novo de Deus. Se você olhar os brinquedos do seu filho, está assim, ó. É cada dia um brinquedo novo. Ah, Deus, eu quero uma unção nova. Deus, eu quero que o Senhor fale comigo de uma maneira nova. Não, Deus não vai fazer aparecer nada enquanto você tem a autoridade para você produzir. Deus, ele estava dizendo para a terra: eu não vou fazer, porque a ordem está sobre a sua vida, o original está na sua vida. E terra produz fruto, terra produz árvore, terra produz vegetação. E você, meu irmão, foi chamado e não precisa pedir mais nada novo. Talvez Deus já depositou algo em você e você quer que Deus faça aparecer, mas Deus está mandando para você agora, dizendo: é tempo de você produzir, é tempo de você buscar, é tempo de você alcançar. Deus veio, mas cadê você? Cadê?
Que Deus que nós servimos? Ele criou tudo, criou todos. Deus, Ele colocou você nessa terra com um poder de produzir, meu irmão, de multiplicar, de alcançar, de avançar. Coloca a mão no ombro do irmão que está na frente, atrás, empurra ele e diga assim: você vai produzir como nunca produziu antes. Agora eu te pergunto, onde está o poder de Deus? Gente, não é possível. Ô terra, você vai produzir, porque o poder de Deus está na sua vida, produza. Onde está o poder de Deus, meu irmão? Quem vai ser a pessoa que vai ganhar a família inteira para Jesus? Quem vai amar, meu irmão, esse ministério e vai produzir muitas vidas? Quem vai fazer a diferença nessa terra? Meu irmão, não pede para ninguém vir não. Não pede para os empresários vir aqui não. É você que Deus está escolhendo, porque o poder dele está em você. Deus já veio, mas cadê você? Deus já liberou o poder, cadê você? Deus já nos deu visão, mas cadê você? Coloca para mim em Juízes capítulo 6, versículo 14. Gideão se escondeu com medo dos midianitas. Deus precisou mandar um anjo para despertar aquele homem, porque o poder estava nele. Bate no peito e diga assim: aqui tem unção de Deus, aqui tem poder de Deus, e hoje Ele vai me dar um desfibrilador. Hoje Ele vai te acordar, hoje Ele vai te trazer você de volta para o seu chamado, hoje Ele vai fazer você sair daqui apaixonado. Olha o que diz a Bíblia: o Senhor se voltou para ele. Calma aí. O Senhor porque o original, Deus já sabe, Deus já te escolheu. Antes de tudo Ele já te escolheu, mas Ele não tem problema nenhum em voltar para você. Hoje talvez tem pessoas que parou, que desistiu, que abandonou, que viveu uma vida de confusão, mas hoje Deus está dizendo: eu me volto para você. Agora a palavra, ela tem um diálogo para criar algo. Oh, glórias a Deus. E disse: com a força que você... Quem colocou a força nele? O próprio Deus. O que aconteceu com ele? Saiu da origem. Tudo que sai da origem morre. Tudo que sai da origem fica fraco. Tudo que sai da origem fica vulnerável. Tudo que sai da origem, meu irmão, fica fácil para o inimigo enganar, o inimigo roubar. E Deus está dizendo para ele: filho, com a força que você tem, terra, é com a força que você tem que você vai produzir os vegetais. Minha irmã, é com a força que você tem que você vai segurar essa família. Meu irmão, é com a força que você tem. Não é porque você foi mandado embora, não é porque você está desempregado, mas é na força que você tem. Vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu que está enviando? Eu sei que hoje está um pouco complicado, porque a palavra é profunda. Mas agora eu vou começar a desvendar esse manto. Origem, você, poder de Deus e conquista. Deus te chamou hoje. Deus, Ele veio aqui hoje. Mas Ele está perguntando: cadê você? O milagre não está naquilo que falta. O milagre está naquilo que você tem. Deus, quem vai libertar? Vai na força que você... Qual o nosso problema? A gente se preocupa muito mais com o que falta e não valorizamos aquilo que nós temos. Coloca para mim Marcos 6, versículo 38. Sabe por quê? Jesus, Ele pegou os pães. Lembra que precisava multiplicar? Uma multidão. E o milagre nunca vai estar naquilo que falta. O milagre sempre vai estar naquilo que tem. Então Ele pede para os discípulos ir atrás de pessoas para encontrar pães. Encontrou um menino que tinha 5 pães e 2. Aí quando chega, meu irmão, 5 pães, 2 peixinhos, dá para alimentar uma multidão? Dá para alimentar esse povo que está aqui? Se não tem, eu falar para você assim: irmão, é pouco.
eu ia valorizar, eu ia me comunicar com aquilo que falta. Eu ia falar, corre todas as padarias e cada um busca mais 100 pães. Quem faria isso? Eu faria isso. Jesus não. Jesus valoriza aquilo que ele tem. Olha o que diz o texto. Quantos pães vocês? Porque o milagre não tem aquilo, meu irmão, não está naquilo que eu não tenho. O milagre está revestido com aquilo que eu tenho. Eliseu, ele se depara com uma viúva. Coloca 2 Reis, capítulo 4, versículo 2. Aquela viúva que chega até ele sem nada, os credores batendo na porta, ia levar os filhos. Mas olha o que um homem, um profeta de Deus vai dizer. Eliseu perguntou-lhe, como posso ajudá-la? Diga-me o que você vai continuar valorizando o que você não tem? Ou hoje Deus está te despertando para você valorizar exatamente aquilo que você tem? Não precisa levantar a mão, mas toda a família tem um filho, um parente, que às vezes dá um trabalho, às vezes é difícil, e às vezes tem um irmão que está na igreja, e o outro que não está na igreja. Às vezes os pais, o irmão, avô, primo, família, dá mais tempo para aquele que não está, do que aquele que está. Honra mais o que não está, do que aquele que está. Ei, cuide daquele que está, porque esse que está bem cuidado, vai ter força para buscar aquele que está fora. Só que muitas vezes o filho que dá certo, é o filho que tem menos honra. O filho que dá certo, é o filho que tem menos tempo. O filho que dá certo, normalmente não tem tanto. Mas o filho que dá trabalho, é paparicado, excesso de cuidado, e esse excesso de cuidado acaba atrapalhando. Valorize aquilo que você tem. Sacode alguém e diga assim, Deus está te dizendo hoje, valorize quem ficou. Sabe o que aconteceu com Eva? Ela tinha tudo, poderia desfrutar de tudo no paraíso, mas ela valorizou aquilo que ela não tinha, que era o único fruto que ela não podia comer. Quando você foca naquilo que você não tem, o inimigo vai trazer uma maneira, uma armadilha para te entregar, e aquilo vai te derrubar. Por quê? Ela conseguiu fugir do original, da origem, quando ela decidiu valorizar aquilo que ela não tinha, e esqueceu de valorizar aquilo que ela tinha. Diga, a origem define a vida. Vamos voltar para a terra. Quem gosta de planta? Ontem a mulher foi plantar lá em casa, lá uns negócios lá. A primeira coisa que ela colocou foi terra. A terra produz planta. Se eu tirar a planta da origem da terra, o que acontece com a planta? Quem gosta de peixe? Aquáriozinho, mar. A origem do mar é produzir peixe. Se eu tiro o peixe da origem, do original, o que acontece? Você é inteligente, já raciocinou, já sabe até que eu vou falar. Mas eu vim aqui para te dizer uma coisa. Levanta as suas mãos o mais alto que você puder, e você vai repetir comigo em alto e bom som. Não adianta, nem tente ficar longe de Deus. Sem Ele você não vive. Não tem como. É a origem. É a origem. Pastor, você fez tudo isso para te dizer uma coisa. Jesus veio, Deus veio, mas eu quero saber onde você está. A área que você está com mais dificuldade é a área que alguma coisa está fora da origem. Estou com um problema no casamento, alguma coisa está fora da origem. Pastor, mas eu sou da presença, meu marido não é na presença. Pastor, tivemos pecado. Pastor, cada um indo para uma direção. É porque um está na origem e o outro está fora da origem. Pastor, minha finança está bagunçada, está fora da origem. Tudo que está fora da origem morre. Tudo que você tirar, meu irmão, de qualquer jeito, morre. Mas a Bíblia diz em João capítulo 10, versículo 10, que eu vim
para dar vida e vida em... Diz que o ladrão, ele vem para roubar, matar e... Mas esse detalhe da vírgula do eu vim é o tema de hoje. Deus veio. Mas cadê você? Onde é que você está? Você só consegue viver se você estiver nele. Diga bem alto, esteja nele. Calma aí, Deus ele criou, Deus ele formou. Mas onde eu estou nisso aí tudo? Efésios 1, versículo 4. Efésios capítulo 1, versículo 4. Porque Deus nos escolheu nele. Esteja antes da criação do mundo. Calma aí, pastor. A escola de profetas. Hoje minha cabeça está bugando aqui. Gênesis capítulo 1. Deus ele criou céus e... Capítulo 2. Ele formou o homem. E só pode formar aquilo que está criado. Meu irmão, você é tão valorizado que você foi criado antes. Onde está escrito isso? O apóstolo Paulo nos escreve aqui, ó, porque Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e sem culpa diante dele em amor. Pastor, eu não mereço. Pastor, eu carrego culpa. Meu irmão, foi depois que foi criado isso. Foi depois que eu entrei nesse mundão. Meu irmão, Deus te valoriza antes da criação, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo. Ele veio. Ele está em você antes da criação. Mas Ele está perguntando, e você? Está onde? Onde é que você está, igreja? João 15, versículo 5, olha o que diz. Eu sou a videira, a origem. Eu sou a origem. E vocês, os ramos. Se alguém permanecer em mim, eu, a origem, permaneço nele. E esse dará muito fruto. Pois sem mim, ele veio, ele está, ele chegou, mas ele está perguntando, onde você está? Porque sem mim, planta sem terra, morre, peixe sem água, morre, você sem a presença, não pode fazer. Pastor, agora o senhor descomplicou tudo. Não, sou eu não, coitadinho de mim, é a palavra de Deus. Origem. Antes da criação, origem. Ele só formou no capítulo 2, porque não pode formar aquilo que já existe. Ele só te moldou e até hoje Ele precisa nos moldar, até hoje Ele precisa nos formar, e hoje Ele está dizendo nessa ceia, qual é a área que eu preciso formar, porque você existe antes da criação, antes de tudo eu já te criei. Coloca o versículo 7 e o versículo 9 por gentileza. Se vocês permanecerem no original em mim, e as minhas palavras permanecerem original em vocês, terra produz forma, produz árvore, árvore forma galhos, galhos transforma em frutos. Deus te plantou, permanece firme, esteja no original, esteja nele, a palavra permanece em você, e aí ele vem. Agora é a hora do fruto. Pedirão o que quiserem, e será? Deus está aqui. Agora a pergunta que Ele está dizendo para nós é: onde é que você está? Pastor, eu não estou acreditando. Vai para o 9. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Origem. Origem. Permaneça. Origem. Você.
Ele veio. Você veio? Porque se vocês permanecerem no meu amor, sacode as mãos e diga assim: é tempo da abundância chegar na minha vida. Sacode alguém e diga assim: não é para você estar na igreja, é para você desfrutar da presença. Não é para você estar no louvor, é para você louvar como um verdadeiro adorador. Não é para você estar aqui como telespectador, é para você mergulhar, meu irmão, naquele que é. Porque tem muita gente que só está, mas não está desfrutando da presença. Origem. Cuidado com o ativismo. Cuidado em só fazer. Cuidado em só as pessoas estão vendo. As igrejas em Apocalipse têm uma notícia para mim e para você. Eles achavam que estava produzindo, que tinham vida, mas eles estavam mortos. Coloca para mim Apocalipse 3, do 1 ao 3. Ao anjo da igreja em Sardes, escreva: eis o que diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as suas obras. Você tem fama de estar, mas está. Pastor, estou bombando. Ó, o reteté comigo mesmo. Pastor do céu. Perigoso, irmãos. A linha ali, ó. O próprio Deus estava dizendo: eu conheço suas obras. A fama de vocês estão vivos, mas na verdade vocês perderam a origem. Sabe o que é a origem, meu irmão? É quando você fazia jejum e sem querer você pegava uma bala, colocava na boca e você falava: meu, aí eu acho que eu perdi o jejum. Sabe o que é a origem? É você fazer o jejum e sem querer você... aí eu quebrei o jejum. Aí às vezes a gente está tão bem, está tão forte, é tanto resultado. Então está dizendo: cadê a origem? Porque se você não tiver em mim, eu não posso permanecer em você. Cuidado, desperta. Deus veio, Deus está aqui, mas Ele está perguntando: cadê você? Cadê você? Cadê você? Cadê você? Você quer viver na aparência ou quer viver na abundância? Deus está chamando. Passei 5 minutos hoje, me perdoe. Vou voltar para o original. Quem foi o primeiro homem relatado na Bíblia que nasceu, que foi criado? Foi quem, gente? Quem? Adão, quando ele tinha origem, todo entardecer, ele ia conversar com quem? Deus veio, mas ele pergunta: cadê você? Deus veio, mas ele pergunta: cadê você? Saudade do original. Saudade daquela busca, saudade daquele choro, saudade, dificuldade de falar, de se expressar, mas tinha ali o original. Adão peca. O salário do pecado é o que, gente? A única coisa que pode te afastar de Deus é o que, gente? É o pecado. E aí entra o pecado. Adão, que todo entardecer ia ter um encontro com quem? Com a origem. Pode subir no Vitinho. Com a origem. Mas quando eles pecam, a origem foi para o mesmo lugar. Adão, eu vim. Cadê você, Adão? O que Adão fez, meu irmão? Ele se esconde. Porque tudo aquilo que não tiver no original, na origem, morre. Diga: morre. Não tem vida, não tem graça. Mas o que você fez não altera o amor que Deus ele sente por você. Porque todo o tempo ele estava lá dizendo: oh Adão,
eu estou aqui no mesmo lugar. Ô Adão, eu ainda te procuro. Ô Adão, hoje nessa ceia eu quero se encontrar com você. Ô Adão, eu estou com saudade quando você não se importava com ninguém, adorava o Senhor, chorava, ajoelhava, gritava. Ah, Adão, que saudade, Adão, de você, Adão. Gênesis 3, versículo 9. Deus veio, mas cadê você? O Senhor Deus, porém, chamou o homem e perguntou: onde você está? Deus veio. Deus veio. Deus veio. A origem veio. O original veio. Mas Ele está perguntando: cadê você? Fique em pé, por gentileza, porque hoje a adoração vai ser diferente. Hoje a entrega vai ser diferente. Por quê? Porque Adão pecou. Adão fugiu da origem. Adão é antes da criação. Você é escolhido, sua família é escolhida. E a notícia que eu quero dar nessa ceia, para ser um norteador do seu mês de abril, é bem simples. Deus continua vindo ao nosso encontro. Planta sem terra morre, peixe sem água morre, você sem a presença. Vamos adorar? Oh Espírito Santo, nos leva, Pai amado, aquele sentimento, nos leva, Pai amado, aquele renovo. O universo chora, o sol se apagou. Oh meu irmão, chore, clame, adore. Ali estava morto o Salvador, seu corpo ali na cruz, seu sangue derramou. O peso do pecado Ele pagou. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar. Em trevas encontrou o Filho. A guerra começou. Origem, volta para a origem. Enfrentou todo o poder das trevas, vencido foi. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. A morte, onde está? O Rei ressuscitou. Ele venceu pra sempre, pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre Ele ressuscitou. Sendo cheia. Pastor, por que eu preciso ser cheio do Espírito? Porque essa é a origem. Essa é a origem. Pastor, eu não estou acreditando. Quando Ele te formou, quando Ele te formou, Ele soprou, Ele soprou, Ele dentro de
Então agora seja batizado em línguas, seja renovado. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Eu vim para dar vida, eu vim para te encher, eu vim para te perdoar, eu vim para trazer você para o original. Eu vim, se o salário do pecado é a morte, a graça te alcança, a graça te alcança, a graça te alcança. Escute isso. Pedro, quando andou sobre as águas, ele foi na direção do original, da origem.